Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 113, que tem por tema regras de conduta. E quero, nesta aula, trazer informações, instrumentos, ferramentas que nos permita vivenciarmos os ensinamentos de Jesus de maneira plena, de forma que, quando estivermos em nossos lares, em nossas casas espíritas, em nossos trabalhos, em qualquer outro lugar, nós possamos viver de maneira verdadeira, de forma plena, os ensinamentos que Jesus nos deixou, honrando assim o título de cristãos, que gostamos de ostentar. Eu preparei aqui um conjunto de slides que vou utilizar para servir de referência para a nossa aula. Começo trazendo aqui um ensinamento de Jesus. A árvore boa dá bons frutos. O que Jesus quis nos dizer com essa frase é que nós devemos sermos bons, para que as nossas obras também sejam boas. Que nós devemos sermos bons e não parecermos sermos bons. Ser bom é praticar o bem de maneira contínua e não de maneira eventual. Quando praticamos o bem de maneira eventual, nós estamos sendo beneficentes, que é um bom começo. Mas nós devemos procurar alcançar um nível maior, que é sermos benevolentes, que é quando nós praticamos o bem de maneira contínua. E aí, praticando o bem de maneira contínua, nós somos bons, com verdade, de verdade. Mesmo porque, quando nós praticamos o bem de maneira eventual, quando nós estamos sendo, portanto, beneficentes, normalmente nós temos pensamentos ocultos. Nós queremos, na maioria das vezes, parecermos que somos bons para nossos pares, nossos familiares, nossos amigos. O ser bom, de verdade, com verdade, é ser bom o tempo todo. É praticar o bem de maneira contínua, mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando estamos em quatro paredes, mesmo quando estamos só com os nossos pensamentos. Sermos bons de maneira integral, fazendo bem, praticando bem de maneira contínua, sendo benevolente. É isso que Jesus quis dizer com essa frase: a árvore boa dá bons frutos. Lucas, o evangelista, no capítulo 6 do seu evangelho, nos traz o ensinamento de Jesus sobre o que eu acabei de falar. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Ou seja, nós temos que sermos bons com verdade, de verdade.
E isso significa praticar o bem o tempo todo, mesmo em pensamento, mesmo em sentimento, mesmo quando sozinhos. É procurar fazer o nosso melhor, independente de qualquer coisa. No trabalho, por exemplo, é fazer o melhor que pudermos as tarefas que temos que fazer, que realizar. Independente de qualquer tipo de elogio do nosso chefe, de promoção, de aumento salarial, nós devemos fazer simplesmente porque nós queremos nos refinar, nos melhorar em espírito, queremos ser bons, e para isso procuramos praticar o bem de maneira contínua, procuramos fazer o nosso melhor em tudo, o tempo todo. O nosso comportamento, que é o que nós demonstramos para as pessoas que vivem ao nosso lado, ele é construído, ele é um produto, um resultado das leis humanas, que nos colocam limites, da cultura, que tem a ver com o local onde nós vivemos, que tem a ver com o conhecimento que nós adquirimos de maneira formal ou informal, e com as leis morais, incluindo aí a ética, que normalmente nós ganhamos, nós conhecemos, nós nos conscientizamos através de nossas famílias e através do nosso senso comum, daquilo que nos pertence como espíritos em evolução. Em aulas anteriores, nós tivemos informações de como um espírita cristão deve se comportar em nossas casas, em nossos lares. Na aula 107, nos fala sobre isso. A aula 108 já nos diz como um espírita deve se comportar no meio religioso, no meio espírita, em nossas casas espíritas, ou no meio profano, no nosso dia a dia, no trabalho, na rua. A aula de hoje, a ideia é que a gente discuta, reflita sobre normas, sobre condutas, sobre poderes que nós espíritas devemos utilizar para justamente podermos vivenciar o comportamento que devemos ter em nossos lares, em nossas casas espíritas e em nossos trabalhos ou em qualquer outro local que estejamos. Essa é a ideia da aula de hoje, complementar as aulas anteriores que nós tivemos, de forma que possamos viver de maneira cristã em qualquer lugar que estejamos. Nesse slide, eu trago uma reflexão que nos é bastante útil para que nós, espíritas, possamos atingir, alcançar o reino dos céus. Esse estado de consciência aonde nós percebemos o divino em tudo o que nos cerca, onde nós nos mantemos em sintonia, em ressonância com o Criador em tempo integral. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, não é um local no espaço-tempo, e sim um estado que o espírito
alcance. Para conseguirmos atingir, alcançar, chegar nesse estado de espírito, nós precisamos de um passaporte, de uma passagem. E aí, é uma boa analogia, o que eu já vi sacerdotes evangélicos colocando, que nós precisamos nos capacitar, nos eleger para conseguir o reino dos céus. E aí, todas as religiões abraânicas, ou seja, que tiveram origem em Abraão, têm as condições que devem ser atingidas para que nós consigamos este passaporte, essa passagem para o reino dos céus. Então, indo por ordem cronológica, a primeira religião abraânica que surgiu foi a judaica. No judaísmo, para que consigamos esse passaporte para o reino dos céus, basta que nós sejamos judeus, porque judeu é o povo escolhido para o reino dos céus. Então, se nós nascermos judeus ou nos convertermos em judeus, ou seja, na religião judaica, nós automaticamente ganhamos o passaporte. Lembrando que todo judeu segue a Torá. Então, o povo escolhido é o povo judeu porque segue a Torá. Se eu nasci como judeu ou me converti ao judaísmo, então eu tenho automaticamente a passagem. Já os cristãos evangélicos ou católicos, para que nós consigamos essa passagem ao reino dos céus, basta que, mesmo no leito de morte, nós nos arrependemos dos erros, dos pecados que tivermos cometido durante as nossas vidas. Basta isso. Se nós comprovarmos nosso arrependimento sincero, automaticamente o passaporte, a passagem nos é concedido. Já os muçulmanos, para conseguir essa passagem, eles precisam seguir o Alcorão de maneira rígida. Por exemplo, fazendo as orações para Alá da forma ritualística como o Alcorão prevê, além de outras coisas. E para nós, cristãos espíritas, o que devemos fazer para conseguir esse passaporte? Nós, espíritas, já temos uma visão diferente. Nós precisamos comprar esse passaporte. Nós precisamos nos eleger, conquistar esse passaporte. Nós não temos um livro sagrado, como tem os muçulmanos no Alcorão, ou como tem os judeus na Torá, para seguirmos. Nós não nos consideramos um povo eleito. E nós não acreditamos que puramente por nos arrependermos, consigamos esse reino. Nós acreditamos que nós precisamos ter méritos para essa passagem, para esse passaporte. E isso vem da prática do amor, da caridade para com o próximo. Lembrando que para nós podermos exercer o amor de maneira plena, nós precisamos nos trabalhar, nos reformar em espírito e precisamos crescer em consciência do Pai, do Divino, que nos cerca. E aí nós podemos, então, praticar a caridade, que é o amor colocado em ação de maneira plena aos nossos próximos. E aí nós ganhamos o mérito de nos elegermos e assim nos capacitarmos, ganharmos o passaporte, a passagem para o reino dos céus.
Então, é bastante importante que nós espíritas tenhamos essa visão, que nós, para evoluirmos e merecermos um dia estarmos junto ao Pai, em ressonância, em sintonia com o divino, nós precisamos nos eleger, e para eleger nós precisamos trabalhar, e trabalhar nós precisamos servir ao próximo, praticando a caridade, amando de maneira incondicional. E para isso nós precisamos antes, né, nos trabalhar, praticando a nossa reforma íntima, nos refinando em espírito e ganhando em consciência do Pai, do Divino, do universo que nos cerca. Ao longo da existência humana, o Divino se manifestou várias vezes, de diferentes maneiras, em diferentes tempos, em espíritos que aqui encarnaram e que serviram de representantes do Pai, de avatares do Divino, do Criador, trazendo referências, informações que permitam a nossa caminhada de uma maneira mais otimizada, mais rápida, em direção ao reino dos céus. Ou seja, trouxeram informações, referências que nos permitem, de maneira mais fácil, conquistar a passagem para o reino dos céus. Aqui no Ocidente, nossa maior referência é Jesus. No Oriente, nós temos o Buda, nós temos Krishna. Mas esses três avatares, no fundo, nos trazem a mesma informação, que nós precisamos amar ao próximo de maneira incondicional. Ou seja, os três nos ensinam que devemos praticar o amor. E os três avatares também nos falam que nós precisamos crescer em espírito, em consciência do divino, para que possamos, ao final, amarmos o nosso próximo de maneira plena, praticarmos o amor. São nossas referências. Se nós, no nosso caso aqui no Ocidente, não esquecermos que a nossa maior referência é Jesus e procurar conhecer os seus ensinamentos e, mais importante ainda, praticarmos os seus ensinamentos, nós então teremos a conduta correta que devemos seguir para que possamos, no nosso dia a dia, nos comportar vivenciando os valores cristãos em qualquer local que estejamos. A conduta social, como eu já coloquei, ela nos traz limites, porque nós não vivemos sozinhos, nós interagimos com o mundo que nos cerca o tempo todo. Então, nós temos que nos adequar, temos que conhecer e nos adequar às leis, às regras, às constituições vigentes nas sociedades em que estamos vivendo, de forma que nós possamos nos respeitar, vivenciando de maneira organizada os limites que cada um de nós tem na nossa evolução. Então, para isso, nós devemos ter o senso crítico, devemos trabalhar, desenvolver o senso crítico, para que possamos, cada um de nós, desenvolver um bom senso, para que, em conjunto, possamos desenvolver um senso comum que possa construir um mundo melhor.
O bom senso é o senso comum materializado de forma coletiva como conhecimento comum. Mas o bom senso é diferente do senso comum, no sentido que o senso comum, que não é ciência, não é verdade última, represente o conjunto de bom senso que cada indivíduo que compõe a sociedade tem. Mas quem garante que o nosso bom senso é bom para melhorar o mundo, para servir de referência, servir como fonte confiável de nossa evolução? O senso crítico. E para nós possamos desenvolver um senso crítico que permita que nós desenvolvemos um bom senso, que possa colaborar de maneira produtiva, positiva com o senso comum, nós precisamos nos autoconhecer, nós precisamos expandir nossa consciência. O senso crítico é proporcional ao conhecimento que nós temos de nós mesmos e ao conhecimento que nós temos do universo que nos cerca. Quanto mais conhecimento de nós mesmos e do universo que nos cerca nós tivermos, melhor será o nosso senso crítico. Quanto mais senso crítico nós tivermos, melhor será o nosso bom senso para vivenciar o nosso dia a dia. E com isso, melhor nós vamos contribuir para o senso comum, que é utilizado por nós toda vez que não temos um bom senso maduro. Nós temos que imaginar que o senso comum é como uma nuvem que paira sobre nossas cabeças. Toda vez que nós não temos um bom senso definido sobre algo, nós nos referenciamos ao senso comum para tomar uma posição. Só que como o senso comum nem sempre é a verdade, implica em verdade absoluta, nós precisamos ter o senso crítico para que, desenvolvendo esse senso crítico, nós possamos ter um bom senso de forma que nós possamos viver de maneira mais independente do senso comum e, ao mesmo tempo, contribuindo de maneira comum, de maneira boa, para um senso comum melhor. Lembrando, então, que o senso crítico implica em nós nos autoconhecermos e conhecermos melhor o mundo que nos cerca. E isso implica em expansão de consciência, isso que implica em busca de informações refletidas. Trago nesses slides dicas, informações que permitem nós administrarmos, controlarmos, educarmos o nosso eu menor. Porque nós temos que lembrar que nós caminhamos por uma estrada que nos leva ao reino dos céus, todos nós, sem exceção, e que essa estrada que nós trilhamos é uma estrada que não é pavimentada, não é iluminada, não é sinalizada, é em aclive, é cheia de entroncamentos, cruzamentos, e que cada um de nós que é caminhante dessa estrada tem
o seu livre-arbítrio na caminhada para escolher os melhores caminhos e julgar. Mesmo porque nenhum dos caminhantes conhece um caminho. Todos seguiam pelo bom senso e senso comum para trilhar o caminho que leva ao reino dos céus. Então, cada um de nós tem uma mochila, um conjunto de ferramentas, de instrumentos, que é o que a gente chama de senso crítico, que nos permite ter o bom senso durante a caminhada. Mas isso não significa que tenhamos sucesso na nossa empreitada, escolhendo sempre os melhores caminhos. Como não conhecemos a estrada, não temos um mapa, ela não é sinalizada, nós muitas vezes escolhemos um caminho errado, percebendo mais à frente que só perdemos tempo, avançamos muito pouco em direção aos nossos objetivos. Outras vezes, nós não fazemos isso, não pegamos o caminho errado, porque alguém nos alerta que aquele caminho não é um caminho bom. Se a pessoa nos convencer disso, nós desistimos desse caminho. Outras vezes somos nós que ajudamos outras pessoas a trilhar o melhor caminho. Outras vezes, nós caímos e alguém nos ajuda. Outras vezes, nós ajudamos alguém que caiu. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos ganhando ferramentas mais elaboradas, que nos permitam, né, ver mais longe, ouvir melhor, caminhar melhor. Nós vamos adquirindo, então, binóculos, sapatos, roupas, que nos permite caminhar melhor. O nosso ego é o nosso eu menor, que está consciente na matéria. E ele se julga de alguma maneira especial. Então, por isso, ele muitas vezes tem um orgulho descontrolado, porque ele se julga melhor do que o outro caminhante por algo que ele tem ou que ele seja, ou tem uma vaidade descontrolada, porque quer a atenção do outro, quer o amor do outro caminhante, porque ele se julga merecedor dessa atenção. Outras vezes é arrogante, porque ele acha que ele conhece os melhores caminhos e despreza as indicações, comentários, referência dos outros caminhantes. Outras vezes, o eu menor, ele é intolerante, porque ele vê o jeito das outras pessoas caminharem inadequado, que o jeito dele é melhor. Ou então ele é impaciente, porque ele acha que as pessoas não caminham na velocidade que deveriam caminhar. Nosso eu menor se julga especial. Isso independente de qualquer tipo de crença, de religião. Porque nessa estrada nós temos muçulmanos, hinduístas, budistas, espíritas, espiritualistas, cristãos, ortodoxos, católicos, evangélicos, anglicanos. Nós temos ateus, agnósticos. Nós temos espíritos que ainda não atingiram o reino nominal. Nós temos espíritos que já ultrapassaram o reino nominal. Nós temos toda a leva de espíritos, todos caminhando em direção ao reino dos céus, cada um com o seu conjunto de ferramentas de senso crítico que desenvolveu ao longo da caminhada. Então, cada um tem o seu bom senso, que contribui para o senso comum.
Então, nós devemos respeitar as individualidades de cada caminhante. Só assim nós verdadeiramente podemos educar o nosso eu menor. O nosso eu maior é aquele que está presente quando nós não estamos encarnados, porque ele lembra de outras existências, de outros aprendizados de maneira consciente, sendo que o menor não tem essas lembranças de maneira consciente. Então, por isso, por não ter essas lembranças, ele se julga, na maioria das vezes, melhor do que os outros caminhantes. Então, existe a necessidade que nós procuramos educar o nosso ego de maneira contínua. E isso é que significa sermos bons, sermos benevolentes, praticar o bem de maneira contínua, o tempo todo, mesmo em pensamento, mesmo sozinhos, fazer o nosso melhor, independente de qualquer paga. Agora eu quero, então, trazer poderes que cada um de nós espíritas temos e podemos exercer para vivenciarmos melhor os nossos valores cristãos, para podermos, de uma forma melhor, caminharmos nessa estrada que leva ao reino dos céus. E o primeiro poder, o primeiro segredo, o primeiro instrumento, a primeira ferramenta que eu quero trazer é o poder do silêncio. Esse é um poder que está disponível para todos os espíritos e que cada um utiliza na medida do grau de consciência que tem. Nós temos que lembrar que nós somos espíritos e que aglutinamos energias, moldando, plasmando, plastificando um corpo biológico para que possamos nos manifestar nesse meio físico. Mas nós não somos esse corpo físico, nós somos consciências imortais que está em evolução o tempo todo. E como espírito, nós controlamos essa máquina biológica de manifestação, processando, usinando energias. Nós captamos energias do prana, energia divina, que flui de maneira contínua, envolvendo todos os corpos, toda a criação, e nós absorvemos prana, então, de maneira contínua também. Nós absorvemos Kundalini do nosso orbe, do nosso planeta, e nós também absorvemos energia através dos alimentos e do ar que respiramos. Então, nós coletamos energias de diferentes fontes, e aí, com nossos pensamentos e sentimentos, nós processamos, usinamos essas energias, de modo que nós possamos manter a nossa máquina biológica funcionando bem, plenamente, e possamos produzir obras através do que falamos, através do que fazemos e através do que pensamos e sentimos. Então, as nossas obras é um produto direto do que pensamos e sentimos. As nossas obras, que é o que falamos e fazemos, requerem gasto de energia. Então, quando nós falamos ou fazemos, pensamos ou sentimos, nós estamos emitindo, irradiando as energias que nós captamos do prana, da kundalini, dos alimentos e do ar que respiramos. Como vamos irradiar essas energias depende da usinagem do processamento que nós fizermos através dos nossos pensamentos e sentimentos. O poder do silêncio nos permite ter um controle maior
sobre as energias que nós irradiamos, de forma que nós possamos otimizar o uso das energias processadas por nós. O poder do silêncio não significa que nós devemos nos isolar, procurando locais onde não existe nenhum tipo de som, nenhum tipo de ruído. Não significa que nós devemos nos manter calados. O poder do silêncio, tanto do silêncio exterior, como do silêncio interior, dos nossos pensamentos, tem a ver com o gerenciamento adequado de energia. Nós devemos, então, lembrar que quando nós produzimos uma obra falando ou fazendo algo, nós estamos irradiando energias. Então, quando nós falamos de maneira descontrolada, nós estamos gastando energia de maneira descontrolada. Quando nós fazemos algo sem pensar se é uma boa obra ou não, nós estamos gastando energia de maneira inadequada. Então, nós falarmos sobre nossos projetos de vida, falarmos sobre a vida alheia, falar sobre os nossos problemas pessoais, nossos problemas de família, são processos que gastam energia e não constroem nada, não produzem nada de construtivo para o universo que nos cerca e muito menos para nós. Então, quando nós, através do nosso verbo, através do ato de falar, reclamamos, nos lamentamos, nós estamos gastando energia à toa. Poluindo energeticamente o universo que nos cerca, com palavras inadequadas, que incomodam, inclusive, quem está próximo. Uma pessoa que reclama muito, se lamenta muito, ela acaba afastando, na maioria das vezes, outras pessoas, porque as energias que ela está processando e irradiando através de suas reclamações e lamentações incomoda quem está próximo. Ninguém gosta de ficar próximo de alguém que só reclama, só se lamenta. Porque as energias são energias destrutivas. E o pior, se encontrar ressonância, essas energias fazem mal para nós também. Para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Se nós produzimos obras também de maneira inadequada, nós também estamos gastando energia à toa. O poder do silêncio também vale interiormente, não só exteriormente. Quando nós pensamos e sentimos coisas ruins, nós estamos irradiando energias destrutivas. Então, o poder do silêncio é controlar o que pensamos, é controlar o que falamos, para que possamos, assim, gerenciar melhor as nossas energias. O mantra de hoje é silenciar a mente, de forma que possamos encontrar o divino, o poder divino, que nos sirva para produzir melhores obras. Porque se nós controlamos melhor as energias que nós irradiamos no falar e no pensar, nós temos mais energias, esse poder divino, para produzir as nossas obras boas quando realmente for necessário. Porque nós não gastamos energia à toa, então quando nós produzimos energia através do ato de pensar e falar, nós vamos ter a energia necessária para isso. Esse é o poder do silêncio que nós devemos cultivar. Nós devemos, então, ter essa consciência que
as energias que nós irradiamos no pensar e no falar constrói um mundo à nossa volta, porque ele é sensível, bom ou ruim, de acordo com o que usinamos e irradiamos. A lei do silêncio, de novo, não é deixar de falar, de se comunicar, se isolar do resto da sociedade. Não é não viver em sociedade, é justamente o contrário. É viver em sociedade de maneira que possamos controlar o que falamos e pensamos, usinando e processando energias construtivas. Um outro poder, além do poder do silêncio, é o poder da inspiração, que todos nós espíritos temos, que é o poder de nos sintonizarmos com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, de nós podermos nos sintonizarmos com elementos da criação e, através dessa sintonia, podemos captar energias que nos permita uma motivação maior para construir algo. Então, a inspiração, que pode ter, então, diferentes origens, diferentes fontes, nos motiva, nos dando a habilidade necessária para que possamos construir algo de bom. Então, a inspiração é algo que vem de fora e que, quando se interioriza em nós, nos dá poder de criar melhor, de manifestar o divino de uma maneira melhor. A inspiração que nós captamos, então, de um espírito, de novo, encarnado ou desencarnado, ou da criação, pode ser um oceano, pode ser um amanhecer, pode ser uma mata, pode ser um animal. Essa inspiração, que vem de fora para dentro, é uma energia que nós captamos e que nos empodera de tal forma que nós podemos manifestar o divino criando uma música, uma pintura, um texto, um objeto que tem valor porque nele está manifesto o divino através da criação, através do poder criador manifesto através do espírito encarnado. A inspiração, então, não é motivação. A inspiração causa motivação, mas não é a motivação. E ela vem de fora. E nós não devemos confundir com outro poder, que é o poder da intuição. O poder da intuição já é de dentro para fora. É aquela informação, é aquele conhecimento que nós nem sabemos a origem, porque está dormente em nosso inconsciente ou subconsciente. A intuição vem do conhecimento que nós, espíritos, temos de outras existências, produto da nossa própria evolução espiritual, mas que está, de certa forma, dormente na vida presente, na matéria, e que nós podemos manifestar, e quando manifestamos, nós dizemos que nós estamos intuídos.
Então, a intuição é o contrário da inspiração. A intuição vem de dentro para fora. A inspiração vem de fora para dentro. Mas tanto a inspiração como a intuição permitem que nós manifestemos o divino criando coisas. Da mesma forma que o Criador cria o universo que nos cerca, como o divino está manifesto em nós, que nós somos criaturas do Criador, nós podemos, como seres conscientes que somos, manifestar o divino através de nós, produzindo também criações. Criações humanas, não são criações divinas. E na produção dessas criações, nós usamos ou a inspiração ou a intuição. No curso de médiuns, esses poderes são trabalhados, esses poderes da inspiração e intuição, através dos nossos chakras superiores, frontal e coronário. Na verdade, no curso de educação mediúnica, que médium todos nós somos, nós aprendemos a desenvolver e a utilizar os poderes mediúnicos e anímicos que todos nós temos. A inspiração e a intuição, então, são poderes que nós, espíritos, podemos fazer uso para manifestar o divino em nós. No curso de educação mediúnica, no curso de médiuns, nós aprendemos que os médiuns podem ser de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. Podem produzir, então, fenômenos de efeitos físicos ou fenômenos de efeitos intelectuais. A inspiração e a intuição faz parte dos efeitos intelectuais que nós podemos produzir para manifestar o divino em nós. Além do poder do silêncio, que permite nós gerenciarmos melhor a energia que nós espíritos temos para manifestar no nosso dia a dia, além da intuição e da inspiração que nos permite manifestar o divino através da criação, nós temos o poder das palavras. Porque através das palavras que nós emitimos, nós podemos construir ou destruir. O poder das palavras se opõe ao poder do silêncio, porque o poder do silêncio tem a ver com a gestão das energias que nós irradiamos, emitimos. E o poder das palavras tem a ver com o poder que o nosso verbo carrega quando irradiamos ao falar algo. Nós podemos, com as nossas palavras, produzir energias construtivas que confortam, motivam, incentivam, expandem consciências, mas nós podemos também produzir com o nosso verbo energias destrutivas, energias que entristecem, que deprimem, energias que causam doenças espirituais que podem, com o tempo, evoluir para doenças físicas. Mas com o verbo, nós podemos também fazer o contrário. Irradiar energias que encantem e que possam curar. Olha que bonito. Todos nós, espíritos, temos esse poder.
do verbo. Nós temos que ter essa consciência. E quando eu comecei essa aula falando que precisamos ser bons e não parecermos sermos bons, que nós precisamos ser benevolentes e não só beneficentes, significa que nós devemos usar os nossos poderes de maneira que permita que sejamos bons. E aí é que vem, então, o conhecimento, a consciência desses poderes, do valor desses poderes, do poder do silêncio, do poder da palavra, do poder da inspiração, do poder da intuição. E temos que lembrar também que a palavra não se manifesta só de maneira verbal. A palavra também se manifesta hoje de outras maneiras, como, por exemplo, através da escrita, como, por exemplo, através das redes sociais. Então, nós podemos emitir, através do nosso verbo, energias construtivas e destrutivas, não só através de ondas mecânicas, mas também através de palavras que estão manifestas de outras maneiras. Então, devemos tomar muito cuidado com o que nós escrevemos em redes sociais, em e-mails, como também com o que lemos. E da mesma forma que a lei do silêncio influencia o mundo exterior e o mundo interior, ou seja, o silêncio é gerenciar as energias irradiadas por nós de maneira externa e de maneira interna, através do que pensamos. O poder da palavra também influencia tanto as pessoas que são afetadas pelo nosso verbo, seja manifesto em ondas mecânicas, seja manifesto através de redes sociais ou escrita, como nós também sofremos essas influências. E temos que ter essa consciência quando fazemos uma leitura qualquer, porque essa leitura pode nos deprimir, nos entristecer, nos desmotivar, nos enraivecer, e com isso prejudicar o funcionamento do nosso corpo físico, prejudicar energeticamente os nossos corpos espirituais. Então, devemos tomar muito cuidado, então, com o poder da palavra. Para terminar, eu gostaria agora de destacar mais dois poderes. O poder do olhar, a janela da alma. Então, nós podemos, com os nossos olhos, com as radiações de energias emitidas pelos nossos olhos, construir e influenciar o mundo que nos cerca. Ah, então existe mau olhado? Sim, existe. Então, quando nós, através do nosso olho, irradiamos energias destrutivas, nós podemos matar uma flor, nós podemos causar prejuízos para uma outra pessoa com o nosso olhar de inveja, de desejo. Lembrando que, quando nós produzimos algo destrutivo para o universo que nos cerca, nós também estamos nos causando mal. Se com o meu olhar eu atraio energias positivas, mas essas energias positivas que eu atraí em detrimento
a um outro ser da criação, eu causo um desbalanceamento energético que a divina providência, no seu tempo, do seu jeito, vai forçar um equilíbrio energético, tirando de mim, de maneira direta ou indireta, nessa vida ou em outra vida, para que a conservação de energia, que é uma lei universal, prevaleça. Da mesma forma, quando eu dou energia para o universo, seja através do meu verbo, seja através dos meus atos, seja através do meu pensar e sentir, eu crio um vácuo, por causa das energias que eu doei, uma carência, por causa das energias que eu criei, que o universo, para forçar o equilíbrio de energia, me fornece mais energia, do mesmo tipo que eu irradiei. Então, quanto mais eu dou energias construtivas, mais eu recebo energias construtivas, mais empoderado eu fico. Quanto mais energias destrutivas eu irradio, mais energias destrutivas eu recebo, prejudicando todos os meus corpos, tanto o físico como os espirituais. Os olhos, então, nos permitem, né, nós influenciarmos o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior. A beleza, como dizem, está nos olhos de quem vê. É um fenômeno interno e não externo. E o poder dos gestos, que a gente percebe de uma forma melhor quando nós, através de nossas mãos, nós manipulamos as energias. Por exemplo, num passe. Quando eu estou dando um passe, seja ele que tipo for, estou manipulando energias eletromagnéticas, energias térmicas, energias mecânicas, de forma a equilibrar o alvo dos meus gestos. Lembrando que eu posso fazer gestos construtivos ou destrutivos. Eu posso, então, irradiar energias construtivas ou destrutivas através dos meus gestos. Quando eu faço um gesto obsceno para atacar alguém, eu estou irradiando energias através daqueles gestos destrutivas. Não significa porque eu irradiei energias destrutivas para um alvo pré-definido que essas energias vão atingir aquele alvo pré-definido, que depende do alvo. Isso não funciona só com gestos, não. Funciona com olhar, funciona com palavras. As energias que eu irradio via pensamentos, via sentimentos, via verbo, via atos, só vão fazer mal para o meu alvo destino se ele estiver vulnerável. E se ele não tiver, as energias destrutivas que eu emiti vão passar por ele como se ele não existisse, porque ele está inabalável e inatingível. Por outro lado, como eu emiti energias destrutivas através de gestos, de palavras, de um olhar, eu criei um vácuo de energias destrutivas e vou receber mais dessas energias. Já se eu faço gestos construtivos, irradiando energias construtivas, isso vale para o olhar, isso vale para o verbo, isso vale para outros tipos de ações, eu crio um vácuo para receber mais energias construtivas. Então, o poder dos gestos é um outro poder que nós devemos estar conscientes da existência. Nós, com as nossas mãos, nós podemos curar, basta exercermos a nossa vontade consciente. Então, eu posso curar qualquer pessoa, inclusive a mim? Sim. Desde que eu tenha vontade, desde que eu encontre um ambiente adequado para isso. Eu só posso curar alguém se esse alguém estiver apto a ser curado. Eu não posso curar alguém que não quer ser curado.
porque a energia não flui. Eu consigo, então, com as energias, fazer curas, porque eu consigo atuar de maneira a reorganizar estruturas moleculares e até atômicas. Nós temos que acreditar, ter vontade, acreditar e impor a nossa vontade irradiando as energias que queremos. O nosso alvo, se estiver suscetível a essas energias, o extraordinário acontece. Não é milagre. É simplesmente o efeito da vontade, da lei do amor, do poder divino, manifesta através de nós. Então, palavras têm poder, gestos têm poder, o olhar tem poder, e nós devemos ter consciência disso, para que nós sejamos bons o tempo todo, em qualquer lugar. Não esquecendo do poder da inspiração e da intuição, que permite também que nós manifestemos o divino de maneira plena através de nós. Para refletir, nós somos o tempero do mundo se nós quisermos. Jesus nos disse, vós sois o sal da terra. Nós é que devemos, então, de maneira consciente, darmos sabor ao universo que nos cerca, através de nossas obras. Jesus disse também, nós somos a luz do mundo. Então, quando a gente fala de iluminação, a iluminação não é de fora para dentro, ninguém consegue nos iluminar. Consegue nos dar instrumentos, informações, nos trazer consciência, que permite com que nós nos iluminemos. Iluminação é uma coisa interna. E quando nós nos iluminamos, nós podemos ajudar a outras pessoas a se iluminar com a luz que nós estamos irradiando. E não é para a nossa glória, é para a glória do divino que está sendo manifesta através de nós. Então, com essa consciência que nós devemos ser o sabor e a luz do mundo, nós devemos exercitar o poder do silêncio para gerenciar melhor nossas energias, o poder da intuição e da inspiração para podermos manifestarmos o divino através de criações. Nós devemos manifestar o divino através de nós, através também da palavra, do olhar, dos gestos. Que possamos ter essa consciência que cada um de nós deve, de maneira contínua, buscar sermos bons, com verdade, de verdade, praticando bem de maneira contínua, o tempo todo. É isso que eu queria trazer e trouxe, e tenho esperança que com essas informações possa ter realmente ajudado a que nós, me incluo nessa, possamos no nosso dia a dia vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, manifestando o divino em nós o tempo todo. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente em nós, hoje e sempre. Que assim seja.